Senhor presidente, senador Elmano Ferrer, senhoras senadoras, senhores senadores, há 2 semanas falei nessa tribuna sobre um tema que muito me preocupava e agora não só me preocupa, mas me traz perplexidade. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o PL 4330, o projeto de lei da terceirização, que, sob um falso discurso de modernidade nas relações do trabalho, precariza ainda mais a situação do trabalhador terceirizado. E aqui gostaria de registrar minha satisfação pelo posicionamento do presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, no sentido de discutirmos esse tema com mais calma. Eu quero até pegar uma declaração do senador Renan Calheiros, presidente do Senado, no dia de hoje, em que ele diz que essa regulamentação não pode ser ampla, geral e restrita. Se ela atingir 100% das atividades fins, ela estará condenando essas pessoas todas à supressão de direitos trabalhistas e sociais. Quero registrar também a fala do líder do PMDB, senador Eunício Oliveira. É fundamental a proteção ao trabalhador. A terceirização é importante, ela moderniza o país, mas não pode ocupar o espaço da atividade fim de qualquer empresa, afirmou o líder do PMDB no Senado. Hoje o ministro do Trabalho também deu uma declaração. Esperamos que o Senado venha corrigir, especialmente a questão da atividade fim, que pode causar uma quarteirização. Senhor presidente, eu acho que essas declarações são muito importantes, que sinalizam que o rito aqui vai ser completamente diferente. Esse projeto tem que ir para as comissões, tem que passar no mínimo por 4 comissões. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Constituição e Justiça. Agora, senhor presidente, me impressiona a forma como o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, se comporta. Ele deu uma declaração, no mínimo, desrespeitosa com o Senado Federal. Disse ele, na terça-feira agora, o que a Câmara decidir pode ser revisado pelo Senado, mas a última palavra será da Câmara. A gente derrubaria a decisão se o Senado desconfigurar o projeto. Olha, eu acho essa declaração um desrespeito. Você sabe que esse projeto tramitou durante 11 anos na Câmara dos Deputados e aqui vai passar pelas comissões. O deputado Eduardo Cunha pensa que vai ser presidente eterno da Câmara dos Deputados? Eu, sinceramente, acho que esse projeto aqui vai tramitar durante anos e espero, quando ele voltar para a Câmara dos Deputados, nós não tenhamos mais um Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. Agora, se ele acha que nós vamos devolver esse projeto com a velocidade enquanto ele ainda seja presidente da Câmara, porque nós sabemos o que vai acontecer. Ali, sob liderança de Eduardo Cunha, eles vão continuar avançando em cima desse, que é um abuso contra os direitos dos trabalhadores brasileiros, consagrados ainda sob o governo de Getúlio Vargas. Então, nós queremos uma tramitação que passe pelas comissões, que tenha o debate político e o debate técnico de mérito das propostas, mas nós não esperamos devolver esse projeto com a velocidade que quer o deputado Eduardo Cunha. Eu digo sempre, senhor presidente, esse debate aqui, eu espero que seja feito sem arroubos e com a tranquilidade que o tema merece. Tem a ver com o tipo de desenvolvimento que almejamos para o nosso país. Aqui dessa tribuna, disse e repito, que os últimos 12 anos foram marcados por conquistas históricas no campo dos direitos trabalhistas, com uma clara opção política pelos trabalhadores, com valorização constante do salário mínimo e incentivo à criação formal de empregos, que bateu recordes atrás de recordes, mesmo nos períodos mais difíceis da crise internacional. Que ninguém se engane, as emendas ao texto base, aprovadas ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados, precarizam ainda mais a situação do trabalhador, agravando o retrocesso. É a consolidação do que chamei aqui de mercantilização do trabalhador. Uma das emendas, por exemplo, reduziu de 2 anos para apenas 1 ano
o prazo de quarentena para que as empresas substituam empregados diretos por terceirizados, ou seja, incentiva abertamente a demissão de trabalhadores contratados e substituição para que terceirizados ocupem seus postos de trabalho. Outra emenda retomou a possibilidade de terceirização na administração pública. Ora, a quem interessa a aprovação desse projeto? Única e tão somente as empresas que buscam a todo custo, nesse caso, às custas do trabalhador, reduzir gastos, aumentar seus lucros, se livrar da responsabilidade de remunerar seus funcionários e garantir seus direitos e se tornar isentas de qualquer investimento na melhoria das condições de trabalho. O ímpeto de precarizar o trabalho e reduzir direitos é tão grande que justificou a caríssima campanha em rede nacional bancada pela Fiesp e que ocupou por dias seguidos o horário nobre da nossa principal emissora de televisão e das rádios de maior audiência. Que motivos levam a Fiesp a bancar uma campanha tão cara? Quais as motivações da terceirização? Segundo um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o principal motivo pelos quais as empresas decidem contratar terceirizados é a redução de custo. Segundo essa pesquisa CNI, 91% decide contratar terceirizado pela redução dos custos. Uma parcela ínfima, 2%, refere-se à especialização técnica como motivadora da terceirização. Estamos falando aqui de salários menores, jornadas maiores, alta rotatividade, redução de postos de trabalho, insegurança no ambiente de trabalho e vulnerabilidade social. Mais uma vez, recorro aos números trazidos por uma pesquisa da CUT em parceria com o DIEESE. Os terceirizados têm uma remuneração 24,7% menor do que os contratados. Fazem a mesma função, recebem quase 25% a menos. Os trabalhadores terceirizados realizam uma jornada de 3 horas a mais semanalmente do que os demais funcionários, sem que sejam consideradas horas extras. Se essa jornada fosse equiparada à dos empregados diretos, estima-se que seriam criadas 882 mil vagas de trabalho. Os terceirizados, senador Hélio José, permanecem 2,6 anos a menos no emprego. E agora um número que realmente é chocante. A cada 10 acidentes de trabalhos fatais, 8 ocorrem entre trabalhadores terceirizados devido à falta de treinamento e investimentos em qualificação. Em geral, a terceirização abarca setores mais vulneráveis de trabalhadores como jovens, negros e mulheres. Concedo a parte do senador Hélio José. Senador Lindbergh, Vossa Excelência toca num assunto que é fundamental, que essa casa o debata com os cuidados necessários, sem pressa e em condições de evitar a precarização, o aumento de acidentes e realmente uma espécie até de trabalho escravo. Porque eu, que trabalhei 28 anos da minha vida em concessionária de energia elétrica, na SEB, aqui em Brasília, Companhia Energética de Brasília, como engenheiro, e trabalhei na Eletronorte também enquanto engenheiro eletricista, 3 anos e meio, em linha viva. Posso dizer para você que é inadmissível a gente ter esse tipo de funcionário com essas dificuldades, com essa precarização, fazendo, por exemplo, esse tipo de serviço, que é serviço com minúcias. Um risco é morte, não tem meio termo, tá certo? Se errar, morreu, né? Então, eu quero deixar claro que, embora grande parte do meu partido tenha votado favorável a essa tese na Câmara, que, sinceramente, no Senado Federal não tem o meu apoio, né? O meu líder também já discutiu comigo, já falou que também não vai apoiar essa tese aqui no Senado Federal, tá certo? Nós somos contra essa questão da terceirização dos modos que está sendo colocado. Não acreditamos que vale a pena esse aumento de emprego em troca
do achatamento salarial, em troca da escravidão de pessoas, em troca de vidas e vidas que serão ceifadas, em troca do risco de fazer um serviço que tem que ter a tranquilidade sendo feita por pessoas que estão até com dificuldade de atendimento psicológico. Então, Vossa Excelência tem plena razão. Eu acredito que os senadores, lá na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou titular dessa comissão, junto com o senador Paulo Paim e junto com outros senadores como o Telmário Mota e outros, acho que até Vossa Excelência esteve lá hoje, nós já fizemos 3 debates sobre esse tema, com as centrais sindicais, com as entidades, com a associação civil e com a associação jurídica. O posicionamento do presidente do TST é claro, contrário a essa questão, do procurador do Tribunal Superior do Trabalho também contrário a essa questão, dos modos que está colocado pela inconstitucionalidade, pela precarização, por todos os riscos que Vossa Excelência aqui coloca. Então, quero dizer a você, eu acho que nós que somos brasileiros, que somos patriotas e queremos um país cada vez melhor e que tenha melhor qualidade no seu serviço, não podemos ser favoráveis a esse tipo de situação. Ok, senador? Senador Hélio José, eu agradeço a sua parte e Vossa Excelência sabe que já falei isso para Vossa Excelência pessoalmente. Vossa Excelência tem tido uma postura aqui nesse Senado Federal extremamente importante. Em todos os temas progressistas, a gente tem a voz de Vossa Excelência. Conversava até informalmente, porque é uma preocupação nossa com essa pauta conservadora que vem da Câmara dos Deputados, sob a liderança do presidente da Câmara dos Deputados. Você sabe que o Senado sempre foi uma casa mais conservadora do que a Câmara. Eu acho que o Senado agora é a salvação da lavoura, né? E eu falava sobre a articulação de um bloco progressista aqui, independente de ter base de governo ou não. Conversava isso com os senadores do PSB, com Vossa Excelência. Falei agora com o senador Cristóvão, que nós temos que chamar uma reunião aqui de um bloco progressista que se estabeleceu na prática no debate sobre biodiversidade, onde nós, numa votação que ganhamos por um voto, 31-30, conseguimos fazer prevalecer o direito dos povos indígenas, a repartição de benefícios. E tem uma série de temas que podem nos unir. A luta contra esse projeto de terceirização, a luta contra a redução da maioridade penal, a luta contra esse estatuto da família do jeito que estão querendo impor. Então, eu acho muito importante. As Vossa Excelência têm um papel importantíssimo, mas a criação de um bloco progressista suprapartidário seria um grande fato novo na política e no Senado Federal para se contrapor a essa maluquice que tem vindo dessa pauta conservadora da Câmara dos Deputados. Então, muito obrigado, Vossa Excelência, pela parte. E volto o discurso, dizendo que a precarização das relações de trabalho é tão evidente que dos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas à de trabalho escravo no Brasil, em 90% dos casos, os trabalhadores eram terceirizados. O projeto de terceirização vai agravar a exclusão e a discriminação de grupos hoje marginalizados na sociedade. Os mais pobres, as pessoas negras, as pessoas com menos instrução, as pessoas com deficiência. E aqui vale abrir um parêntese sobre a situação das pessoas com deficiência. Após ampla articulação em todo o país, conseguimos aprovar a exigência de cotas para a contratação das pessoas com deficiência em empresas de grande porte. Com a aprovação do projeto de terceirização, há um grande perigo de que as empresas se utilizem de artifícios para contornar a exigência de contratação de mão de obra de pessoas com deficiência, subcontratando o serviço por meio de terceirizadas. A emenda aprovada ontem na Câmara dos Deputados não traz garantias suficientes para as pessoas com deficiência. Não vamos admitir que passe no Senado Federal qualquer ameaça aos direitos arduamente conquistados por esse grupo. Além disso, senhor presidente, vale lembrar que as empresas terceirizadas são campeãs no calote de obrigações trabalhistas. Os terceirizados possuem situação mais precária no âmbito da segurança e saúde do trabalho, além do golpe evidente que sofre a organização sindical, fragilizando a capacidade de negociação coletiva. Olha, quando eu falo aqui em calotes das obrigações trabalhistas, não é preciso ir longe. Pode conversar com qualquer assessorista aqui do Senado Federal. Nós tivemos um episódio desse há um ano atrás. Uma empresa que
contratava terceirizados aqui para prestar os serviços aqui no Senado Federal, e uma hora para outra faliu e não pagou as obrigações trabalhistas. A gente andava aqui pelos corredores, os funcionários dizendo isso a gente. Nós presenciamos um fato concreto. E os ministros do TST relatam inúmeros casos de calotes como esse. Nunca é demais lembrar as críticas da Justiça do Trabalho ao projeto de terceirização. Para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o projeto provocará gravíssima lesão social de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, deflagrando impressionante redução de valores, direitos e garantias trabalhistas e sociais. Para o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, o projeto terá efeitos catastróficos e vai inaugurar uma era de insegurança jurídica. A entidade calcula ainda que a participação do fator trabalho na renda nacional cairá dos atuais 34% e 37% para algo em torno de 25% a 30%. Os terceirizados são discriminados no próprio local de trabalho, enfrentando dificuldades de acesso a refeitórios, aos vestiários, aos uniformes e equipamentos necessários para o exercício da atividade. Estamos diante, senhoras e senhores, da mercantilização do trabalhador. Em resumo, é um golpe inaceitável aos direitos dos trabalhadores e à Constituição, especialmente no país com tantas conquistas recentes. Que ninguém se engane com o discurso da modernidade ou da especialização. Terceirizar significa tirar deveres dos empregadores e direitos dos trabalhadores. Menos salário, menos direitos, mais hora de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.